Olá pessoal, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Amém? Aqui vem falando que Pedro curou, um mendigo que era aleijado, Deixa eu acertar aqui. Tá carregando? Deixa eu ver quanto tem de bateria. 17. E aqui nós vamos ver, o Senhor trabalhou de forma grandiosamente, que o nome dele foi glorificado através dessa cura desse homem que dependia de pessoas para ajudar. No versículo 1, o poder é de Deus, mas os instrumentos de salvação, de bênção, foi João, que estava ali juntamente com Pedro, Mas foi Pedro que usou a voz dele. Não, o poder é de Deus, E Pedro, João, foi um instrumento qual Deus usou, Os discípulos de Jesus, ele estava dando continuidade ao trabalho do Senhor Jesus, a missão de Jesus. Tudo que os discípulos aprenderam, era a hora deles colocarem em prática, Eles estavam com Jesus, viam Jesus curando, libertando, Jesus orando, Jesus pregando a palavra, e eles estavam ali do lado de Jesus, E agora, eles estão agora, fazendo a mesma obra que o Senhor Jesus realizou. Eles estão colocando em prática, e o Espírito Santo, eu vi que ele já tinha sido derramado, sobre eles, pois era a promessa do Senhor Jesus, que quando ele fosse, o Pai enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, a qual ajudaria os discípulos, ou seja, ensinaria a eles no que fosse útil nessa missão, Eles não estariam sós, o Espírito Santo estaria aqui guiando, trabalhando nos corações através da palavra para convencê-lo, a cada pessoa que estivesse ouvindo a palavra, e também ajudando, orando, intercedendo, ao Pai, ou seja, dos altos céus. O Senhor estaria também trabalhando, governando a humanidade, Ele estaria esperando o momento certo de vir buscar os seus filhos, de voltar, para descer, para buscar aqueles que são seus. Então, o Espírito Santo, ele estava ali para ajudar os discípulos, fortalecer, Então, eles não estavam sozinhos. O Senhor estava apoiando ele nessa missão. Eles tinham um grande trabalho, como o Senhor Jesus teve quando veio ao mundo, para salvar o que havia perdido. Essa obra não pôde parar, essa obra tinha que dar continuidade, até a vinda dele, porque ele há de vir para buscar os que estão salvos, aqueles que se encontram acesos, aqueles que guardaram o que têm, aqueles que estão zelando da sua salvação, Então, os seus discípulos aqui, eles estavam agora sendo guiados pelo Espírito Santo e sendo instrumento de bênção para as pessoas. E aqui nós vamos ver que no certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo, Então aquele homem, quando Pedro e João ele foi orar, pois o Senhor deixou um dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. E os seus discípulos, mais do que nunca, eles aprenderam com Jesus, que eles deveriam estar conectados com o Senhor, que eles deveriam estar
mantendo seu relacionamento aceso, ou seja, eles teriam que estar zelando da presença de Deus, buscando a presença de Deus para ter que passar para aquelas pessoas que ouviriam a palavra. Eles não podiam estar sendo automático, eles tinham que estar forte, eles tinham que estar com a unção de Deus, eles tinham que estar bem espiritualmente para poder ser usado conforme Deus queria, né? Então, eles foram praticar a palavra de Deus, eles foram orar. E o mestre estava o tempo todo em comunhão com o Pai, orando, né? Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós estamos vendo que ele estava mantendo esse costume, que eles estavam seguindo exatamente o que Jesus deixou para ele. E aqui vem dizendo, né, que quando eles estavam indo 3 horas da tarde para orar no templo, um homem aleijado de nascença, ele estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado do lado da porta formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe o dinheiro. Então, aquele homem já estava há tempo, sendo carregado para ficar ali na porta formosa. Por quê? Pois ele não trabalhava, ele vivia de esmola, né? E ele pediu exatamente quem mudaria a vida dele, mas mudaria tirando ele daquela condição, curando ele, para que ele assim pudesse ter a sua vida normal e poder testemunhar do poder de Deus e poder, né, viver a sua vida e assim podendo até trabalhar, né, porque ele estava ali, não podia se movimentar, andar, e o que fez durante muitos anos ele está paralisado, isso impedia ele de estar vivendo uma vida normal como todos têm as suas pernas, tudo perfeito, né? Então, ele tinha algo ali que impedia ele. Então, ele estava ali, as pessoas já conheciam aquele homem por estar ali, né? Ou então, só passava, não dava importância, né? Porque a pessoa que tem problema, né? Ela tem uma deficiência, muitas pessoas não vão olhar, né? Não vai dar importância, né? Por ela sempre estar ali tem um problema. Mas, naquele momento, não só foi esse homem que tinha problema, que foi até Pedro e João. Na verdade, aquela hora, aquela data, já estava marcado no calendário de Deus para curar esse homem, né? Então, o que era natural para um homem, para Deus não, né? Aquele homem tinha hora para ser visitado por Deus, para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, porque nada por acaso, né? Ou seja, se ele ficava ali todos os dias, né? Com certeza ele já tinha visto João e Pedro passando por ali várias vezes. Mas naquele momento, né, Deus marcou para curar esse homem. Vem dizendo assim, olha, quando ele viu que Pedro e João ia entrar, pediu-lhe dinheiro, né? Ele pediu dinheiro porque provavelmente ele estava necessitado, ele estava com fome, com sede, ele estava precisando, de repente não tinha dinheiro para suprir as necessidades dele, então ele pediu. Pedro e João se voltou para ele, olhe para nós, disse Pedro. Pedro olhou, usou a fé dele, olhe para nós, né? Aí ele disse assim, olhem para nós. Aí quando ele olhou, né, o homem fixou o olhar nele, esperando receber alguma esmola. Então o homem olhou, ficou olhando assim para ele, esperando receber alguma coisa. Mas só o que Deus tinha para ele não era somente uma esmola. Era a transformação de vida,
algo que faria ele se alegrar, com algo que nem a medicina conseguiria fazer por ele, né? Pois se ele era aleijado de nascença, né? Além de ser estava mendigando, ele não tinha mais jeito perante a medicina, ele não ia andar, ele era aleijado. O que Deus tinha para aquele homem era transformação de vida, né? Faria ele se alegrar e ter uma vida normal como todos. E aqui vem dizendo assim, olha, quando ele fixou o olhar nele, achando que ia receber alguma coisa, Pedro, no entanto, disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas te dou o que tenho. Ele falou assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. E ele continuou olhando fixamente para Pedro, né? Ou seja, ele ficou prestando atenção, se ele não tem prata, não tem ouro, então o que ele tem para me dar? Aí ele falou assim, olha, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Mas eu lhe dou o que eu tenho, ou seja, eu tenho a fé, eu tenho a cura para você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem teve que crer nas palavras do homem de Deus, né? Eu não tenho isso, nem isso, mas o que eu te dou, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta-te e anda. Foi pela fé. Ele estava no Espírito. Aquela data foi marcada por Deus para mudar a vida daquele homem. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e andou. E o ajudou a levantar-se. Ou seja, uma pessoa que é aleijado, ela já está com as suas pernas atrofiadas. Ela não consegue fazer esse movimento de ficar em pé. Ela não tem força para ficar em pé, né? Não tem firmeza. Então Pedro ajudou aquele homem a ficar de pé. Quando ele ajudou a levantar ele, no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. O pé que era aleijado, o pé que não, as pernas que não tinham firmeza, começaram a ter firmeza e andar. Aquele homem creu naquelas palavras, ou seja, a palavra de fé foi lançada. Pedro chamou a existência aquilo que não existe como se já existisse no mundo espiritual e o poder de Deus entrou em ação. Aquele homem tinha que crer e fazer conforme o homem de Deus estava falando, né? O segredo é esse, é agir a fé, mesmo que pareça loucura, pois o seu momento vai mostrar impossível, vai mostrar fragilidade, vai mostrar que não tem jeito. Sua situação vai mostrar que não tem jeito, né? Ou seja, não tem vida ali. Mas, diante do poder de Deus, todos os joelhos têm que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Perante a ordenança de Deus, perante o haja de Deus, tudo vai passar a existir, tudo passa a ter vida, né? Deus faz criar, né, força aonde não existe, não é verdade? De um salto ele levantou e começou a andar. De um salto ele começou a andar, né? Em seguida, caminhando, soltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles, né? Ele saiu da porta para poder glorificar dentro da casa do Senhor, né? Ele estava feliz, estava maravilhado, ele estava soltando de felicidade, como se fosse uma criança pela primeira vez que estivesse dando os primeiros passos, né? Então, ele estava maravilhado, estava feliz
o poder agora andar com as suas próprias pernas, sem precisar que alguém carregasse ele, né? E assim ele dependia todo dia de pessoas para ajudá-lo. Deus tinha algo melhor para ele. Deus queria que o nome dele fosse glorificado na vida desse homem, né? Assim é a nossa vida também. Todo mundo tem uma área na sua vida ao qual precisa de mudança, ao qual precisa de transformação, aonde também tem deficiência, né? E essa deficiência, hoje, conhecendo o poder de Deus, nós devemos apresentar ao Senhor, devemos orar ao Senhor e crer que há a visitação de Deus. Quando Ele manifesta na nossa vida, é para glorificar o nome do Senhor. É para fazer aonde não tem vida, surgir a vida. É fazer com que o impossível aconteça. É fazer com que nós venhamos reagir no mundo espiritual e viver de milagre. Ou seja, as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou, Ele quer que venhamos também realizar para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. O tornozelo daquele homem foram curados e fortalecidos, né? É isso que Deus faz. Deus veio para fazer o impossível se tornar possível. Então eu e você, né, temos direito e devemos usar o nosso direito. Devemos usar a fé, chamar a existência, agir, né? Para muitos é loucura. Muitos criticariam a atitude de Pedro. Ô Pedro, esse homem está necessitado. Você parou porque esse homem aí não vai ajudá-lo? Ele falou, opa, né? Imagine se fosse, em outras palavras, alguém viesse questioná-lo, viesse parar, né? Pedro foi um instrumento de bênção. Mais à frente, Pedro depois vem dizendo, quando as pessoas reconhecem que ele era um homem aleijado, e todos ficaram admirados, e Pedro depois vem falando, pessoal, nós fomos o instrumento ao qual Deus usou, mas o poder é de Deus. Glorifica o Senhor. Nós, por nós, a gente não faz nada, quem faz é Deus. Então glorifica o Senhor, dê a glória ao Senhor. Amém? Em outras palavras, né? E quando viram caminhando, ouviram louvando a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa e ficaram perplexos, admirados com receberam para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, não se afastava dele. Então, esse mendigo era a prova do poder de Deus. Ele passou a ficar no templo de Salomão, ele passou a ficar na casa do Senhor, né? Ali, do lado dele. Ou seja, ele aceitou Jesus, ele escolheu ficar ouvindo a palavra de Deus, seguindo ao Senhor. Ele agora estava sendo grato ao Senhor e estava agora na casa do Senhor, né? Então, aquelas pessoas ficaram perplexas com o que eles tinham visto. Ou seja, podemos contemplar aqui a obra que Jesus fez. Quando Jesus foi para a figueira achar que tinha algum fruto e ele olhou não tinha, ele amaldiçoou a figueira e aquela figueira se secou imediatamente. Então o discípulo olhou, ficou perplexo, porque eles pensavam, nossa, como foi feito uma coisa dessa e se secou tão rápido? Eles ficaram perplexos, né? Sem entender, eles queriam entender. E Jesus usou para mostrar para ele que o poder de Deus se manifesta quando usamos a fé, quando chamamos a existência aquilo que não existe como se existisse. Ou seja, ele falou para os seus discípulos, olha só, as obras que eu fiz, vocês também podem fazer, ou seja, maiores do que essas vocês podem fazer. Ou seja, vocês devem viver de milagre. Vocês
se usarem a palavra de Deus, se você fazer as mesmas obras que eu faço, vai viver de milagre, vai viver da manifestação do poder de Deus, né? Então, o que essas pessoas estavam vendo, né, era o resultado da fé, era o resultado do poder de Deus, né? E esse poder aqui se encontra disponível a todo aquele que faz o uso, toda aquela pessoa que reconhece o Senhor Jesus, todo aquele que aceita a obra que o Senhor Jesus fez e assim passa a ser salvo, usando a palavra de Deus, né? Vivendo ela, passa a viver de milagres, passa a ver o cumprimento da palavra de Deus. Então, nós sabemos que o Senhor, né, Ele tem coisas para fazer na nossa vida, coisas grandes. Nós que limitamos o poder de Deus. Nós limitamos, porque muitas vezes não temos ousadia e intrepidez para clamar e pedir, né? O Senhor diz que podemos fazer as mesmas obras e ainda maiores, né? Ou seja, tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber, né? O nosso Deus diz, não há nada impossível para o Senhor. Então, nós estamos contemplando aqui a tamanha felicidade desse homem de agora poder usufruir de uma vida que ele nunca viveu, nunca andou com as suas pernas. E agora essa deficiência foi arrancada pela mão do Todo-Poderoso, né? Ele agora tinha aquilo que fazia escravo, né? Escravo ali naquela porta. Era um mendigo e era aleijado. Deus mudou a vida desse homem. Hoje, ele no templo do Senhor estava sendo a testemunha de Cristo. Estava ali para glorificar o nome do Senhor e louvar o Senhor, né? Tudo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado, né? Garanto a você que quando faz o uso da palavra de Deus, você não vai se decepcionar. Ela é espírito e vida, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é digna de confiança, né? Nela, né, nós não vamos tropeçar. Nós vamos provar da manifestação do poder de Deus. Ou seja, haja luz, houve luz. O haja de Deus pode chegar na minha e na sua vida, quando assim usamos a palavra de Deus, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Amém? Então, se eu uso a palavra de Deus, se eu confio nela, eu vou dar crédito nela, eu vou orar com fé, eu vou acreditar. E assim nós vamos permanecer firmes, vamos continuar perseverando. Mesmo se houver a persistência do mal ali, você vai estar firme. Eu creio que eu nasci perfeita e perfeita vou ficar, pois pela chave de Cristo eu fui sarada, eu fui curada. Em nome de Jesus, o mal não pode permanecer. Eu rejeito, eu amaldiçoo as obras das trevas, as obras malignas. Eu amaldiçoo pela raiz e vai cair por terra em nome de Jesus. E assim o poder de Deus em criação. Vai persistir? Vai. Mas continuar firme, determinando, já não está mais aqui. Foi curada pelo sangue de Jesus. E assim você toma posse. Obrigada, Jesus. A cura já me pertence, o Senhor já me visitou. Obrigada, porque a palavra do Senhor não volta vazia. O que o Senhor fez por mim é verdadeira, é digna de confiança. E eu confio que essa palavra, o poder de Deus visitou e arrancou todo o mal que existia. Foi amaldiçoado, não existe mais. Então, em nome de Jesus, já chamou a existência, já está crendo.
Quando você menos esperar, o mal já não está mais ali. O mal já desapareceu. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai além. Ela vai aonde nós não podemos alcançar. Ela vai quebrando, esmiuçando, paralisando a obra do diabo. Não é verdade? Então, quando oramos, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus vai e opera um milagre. O poder de Deus destrói a obra do diabo. Não é verdade? Então, quem vive pela fé vive de milagre, né? Quem conhece um escorpião sabe o quanto é perigoso, não é verdade? E muitas vezes não estamos acostumados a ver em locais, mas quando nós o avistamos, ficamos prevenidos, não é verdade? E assim conseguimos matar. E quando você não consegue avistar e não vê que esse escorpião está em lugar que nós nem imaginamos e nem apercebemos, né? Como é isso, né? É você estar sendo rodeada pelo mal. É você estar agora sob a proteção de Deus. Pois é, Deus é Deus. Deus matou um escorpião na minha casa. Um escorpião grande que eu não vi. Quando eu vi, eu ia matá-lo, mas só que Deus tinha matado ele. Ele já não estava vivo. Quem matou foi o poder de Deus. Né? O poder de Deus quebrou o mal que queria nos tocar, que queria fazer o mal para nós. Então Deus dissipou. Antes que ele dissipasse a nossa vida, fizesse o mal, tocasse em nós, Deus dissipou. O mal não estava mais, estava paralisado. É assim que Deus faz. A palavra de Deus vai quebrando o mal. Os laços que é jogado, que é lançado de maldição, o jugo, né? É quebrado em nome de Jesus. Ou seja, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em escorpião e serpente sobre todo o poder do inimigo e não vos causará dano algum. Dano algum nos causou não, porque Deus nos guardou. A honra e a glória do nosso Deus. Eu digo para você, né? Quando a palavra de Deus diz que tem casta de demônios que só sai através de oração e jejum. É verdade, casta de demônios que está persistindo, que através da oração, da perseverança, ele é quebrado, as forças do inimigo é quebrado. E quem luta com os propósitos de Deus, contra os filhos de Deus, não vê os seus feitos, as suas obras, as suas maldades sendo concretizadas. Todas elas são frustradas, porque quem nos guarda não está dormindo. Enquanto nós dormimos, o Senhor está a nos observar e está a nos guardar. Então, confiai no cuidado de Deus. Confiai na bondade de Deus. O nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos ao seu clamor e ao meu clamor em nome de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que um mendigo aleijado, ele foi visitado pelo poder de Deus, pois ele ouviu e obedeceu. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, passamos a vivenciar dias melhores, podemos vivenciar da manifestação do poder de Deus.
A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar. E esse homem obedeceu. E ele fez tudo conforme esse homem de Deus falou. Ele não olhou para a dificuldade, né, para a debilitação dele, mas ele creu. Crer somente será salvo. Foi isso que ele fez. Ele creu. Ele creu e pôde agora ser a testemunha de Cristo. Ele agora pôde se alegrar e fazer o que ele nunca pôde fazer, pular e louvar a Deus, glorificar o Senhor. E é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração voltado para Ele. Quer que queremos exaltá-lo, glorificar, ser eternamente grato a Ele pelos seus feitos, pelas suas obras na nossa vida, em nome de Jesus. O poder de Deus se encontra disponível. Basta você confiar e crer. Fazer o uso da palavra de Deus. Tomar posse dela em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao meu e ao seu coração. E eu creio que tudo tem um tempo determinado, tem a hora certa. A hora para esse homem já havia acontecido. E para você também, a hora de Deus chega. O momento é esse, de fazer o uso e provar as maravilhas de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tem vídeo novo no canal, dá um pulinho lá, que tem a mensagem da tarde, e esse é o versículo do dia. Deixe seus comentários se quiser e deixe as suas curtidas. Eu vou ler agora.